Continuando aqui o nosso vídeo, né, onde nós falávamos sobre o abismo, eu preferi segmentar os vídeos para não ficar tão extenso e a gente acabar não misturando os assuntos, porque esse livro, A Divina Revelação do Céu, eu gostaria de ter um vídeo específico só para ele, porque eu acho ele muito interessante. Como no abismo, a gente vê muitas questões técnicas de todo o processo que acontece. Na Divina Revelação do Céu, nós também vemos um pouco desse processo técnico, entende um pouco de forma moral e emocional as consequências das nossas atitudes mediante quando nós vamos para o inferno, né? Ou para o abismo. E esse livro é muito interessante, que Mary Baxter é levada por Jesus Cristo até o inferno para conhecer as áreas abissais. Enquanto no abismo de Ranieri, o espírito do Orcus leva ele para conhecer o lado esquerdo do inferno, Mary Baxter é levada para conhecer a parte direita do inferno. E é interessante que se fala na espiritualidade, eu não me lembro em qual dos dois livros é dito isso, o inferno é como se fosse um corpo de uma pessoa deitada e a terra estivesse por cima do abdômen desse corpo, né? Mary Baxter caminha por esse corpo, por isso que eles falam a parte esquerda, a parte direita. E nesse livro a gente vê muito a parte emocional. A gente tem uma visão mais empírica, a gente pode viver as sensações e a experiência sentimental de tudo isso. Então no livro, em cada local que Mary Baxter vai caminhando com Jesus, é dito para onde eles estão indo. Por exemplo, eles falam que estão indo na parte do estômago, na parte das pernas, na cabeça do inferno, no coração do inferno, aonde diz que é a parte mais sofrida do inferno, né? E eu gostei muito desse livro porque ele se aprofunda muito. Enquanto a gente vê no Abismo de Ranieri uma questão técnica, assim, da mesma forma como o filme Matrix, a gente vê a parte técnica de como tudo acontece, na Divina Revelação do Inferno, a gente vive as sensações, as emoções. Através de Mary Baxter, no que ela escreve, parece que nós estamos conectados a toda aquela presença que ela está vivenciando ali. E tudo aquilo pode ser sentido de uma forma tão detalhística que é difícil você não se emocionar em alguns trechos, né? Então, fazendo algumas observações. Tudo que nós fazemos aqui nesse mundo, seja coisas boas, coisas ruins, elas vão reverberar. Muitas das nossas ações aqui podem ser que não vão ser pagas aqui. E a espiritualidade, ela fala que é muito melhor você pagar todos os seus karmas enquanto você está vivo aqui no plano físico do que no plano espiritual, porque tudo que acontece no plano espiritual, você tem uma vivência muito maior. As sensações, as dores, as alegrias são 1000 vezes maiores do que aqui. Como eu já falei para vocês sobre a questão do tempo, no plano espiritual não existe tempo. Então, muitas das vezes, quando a gente vê algumas palestras, algumas canalizações, nesses livros também é dito a mesma coisa. Às vezes, as pessoas são condenadas a passar 1 segundo no inferno, por exemplo. Para quem ouve essa informação com uma visão terrena, ele vai pensar, pô, 1 segundo no inferno é tranquilo, para mim é sussa, né? Só que na verdade é uma visão muito terrena. 1 segundo lá no plano espiritual, seja nas áreas superiores dos planos ou nas inferiores, é como se custasse 100 anos aqui na Terra. 100 anos, 1000 anos, como em algumas canalizações eu pude presenciar espíritos ascensionados mencionarem sobre isso, né? Então, às vezes, você escuta, fulano foi condenado a viver 1 minuto no inferno. Para você ter uma ideia, em algumas palestras, corresponde que cada 1 minuto equivale a 1000 anos nossos vivendo no inferno. Agora, você imagina, você ser condenado a viver 1000 anos no inferno, né? 1 minuto é pouco tempo. Bom, é pouco tempo no nosso plano terreno, mas no plano espiritual é totalmente diferente. Então, 1 minuto equivale a 1000 anos, para você ter uma ideia. Então, voltando ao livro A Divina Revelação do Inferno, Mary Baxter foi levada por Jesus Cristo para conhecer as áreas abissais do inferno. E ali ela se depara com muitas situações. Ela vê pessoas que foram muito más no plano físico, vivendo diversas experiências, dentre as quais são inúmeras. E aí, todas decorrentes de coisas como mentira, traição, falsidade, pessoas que enganaram os outros, que roubaram, que violentaram pessoas, enfim, todas elas têm suas diversas consequências, né? Grande parte das pessoas que não se tornam ovoides, elas acabam se tornando criaturas vis, horrendas, criaturas com aparência de animais, ratos, cobras, serpentes, camundongos, sapo, enfim, uma série de coisas. E várias dessas criaturas com formas diversificadas também,
corpo de cabra com cabeça de porco, enfim, uma série de coisas que eu até nem gosto muito de falar, porque eu acho muito até pesado, né? E cada vez que Mary Baxter caminha pelo inferno com Jesus, a gente vê a Mary Baxter viver aquela mesma sensação que todos nós temos, né? Todos nós temos. Enquanto Mary Baxter caminha pelo inferno, a gente acaba vivendo as mesmas sensações que ela vive durante a sua passagem ali, os mesmos questionamentos, as dúvidas, as incertezas, né? E Mary Baxter, por mais que ela esteja com Jesus Cristo, ela se sente comovida e não entende porque Jesus Cristo não pode fazer nada. Por isso que eu quis deixar esse vídeo separado, porque existe um ponto muito interessante que vai se conectar àquilo que nós já falamos em outros vídeos aqui, quando eu disse que Jesus Cristo não pode salvar ninguém. O que Jesus Cristo veio fazer aqui nessa terra, e ele diz isso muito explicitamente para Mary Baxter, é que o que ele pode fazer e pôde fazer, e o que ele fez quando veio aqui, foi trazer a linguagem do amor, foi ensinar para as pessoas que amar vai levar elas à salvação, à elevação espiritual, que elas vão se salvar de tudo aquilo que elas acham que é sofrimento. E as pessoas não entendem isso. Elas acreditam fielmente que Jesus veio aqui para morrer na cruz, para salvar todo mundo, e na verdade não é isso. E vocês podem atestar o que eu estou falando nesse livro. Uma das coisas muito importantes que a gente vê nas sensações que Mary Baxter vive é que tudo para ela é muito comovente. Mesmo sabendo que aquelas pessoas fizeram coisas vis, ela entende que aquelas pessoas não merecem passar por aquilo diante daquilo que ela presencia. Pessoas sendo mutiladas por espíritos malignos. Quando eu falar espíritos aqui, são formas disformes que nós temos lá, criaturas horripilantes e tal. Então, ela vê essas pessoas nesse sofrimento árduo e ela, mesmo sem conhecer a história de cada pessoa, ela tem a sensação de que essas pessoas não deviam estar passando por aquilo. E todas as vezes que ela tem esses pensamentos, Jesus intercede e diz para ela, olha, todas essas pessoas que estão aqui, elas estão passando por isso porque elas escolheram isso, de forma direta ou indiretamente. De forma direta como? É quando as pessoas, sabendo do mal, elas vão lá e praticam a si mesmo. E isso é você fazer uma escolha direta. Vocês escolhem diretamente se punir ao abismo, ao inferno, por escolhas diretas. Escolhas indiretas são aquelas que você faz sem saber que está pecando. Só que muitas das vezes esse erro pode causar muita dor e sofrimento para outras pessoas e para si mesmo. Então isso acaba sendo uma condenação indireta, mesmo que você não saiba daquilo, como é dito, né, que quem peca não conhecendo o pecado, sabendo que é pecado, ela não pode ser condenada, mas não é bem assim que funciona, porque a partir do momento que você passa para o plano espiritual, você vai tomar ciência de que aquilo que você achava que não era pecado, não era um erro e é um pecado. Então você auto se condena e vai parar nessas formas, nesses planos abissais, né? E Mary Baxter, ela ficou horrorizada com tudo que ela vê ali. E é interessante que assim, esse livro, a gente vive realmente, quando lê o livro, a gente vive a mesma experiência que a Mary Baxter. Não, é inegável você dizer que lê o livro e não viveu as sensações que ela viveu ali. E uma das coisas que também ela observa muito é que aonde ela vai com Jesus, todos clamam por perdão, por piedade, por clemência. E ela fica horrorizada e várias vezes, durante a passagem dela pelo inferno, Jesus muitas das vezes intercede antes mesmo dela perguntar. Ele diz para ela, olha Mary, eu infelizmente não posso ajudar ninguém. Eu não posso salvar nenhuma dessas pessoas que está aqui. Todas elas estão aqui porque se trouxeram aqui, se condenaram aqui e elas precisam passar por esse processo de purgação para poder limpar toda a sua essência dessas coisas malignas que estão impregnadas. Então até mesmo aquilo que você olha e vê como uma coisa ruim, na verdade está fazendo até bem para eles. O processo de purificação deles depende disso aqui. E uma coisa que Mary Baxter também observa muito é que todos os lugares onde ela vai, o nome de Jesus é soado alto em qualquer canto de qualquer região abissal que ela vá. Em qualquer local que ela vai no inferno, ela ouve o nome de Jesus sendo pronunciado. Chega um certo momento em que até mesmo Jesus diz para ela que uma das coisas mais ditas no inferno é o nome de Jesus. É o nome dele que é gritado em voz alta. E muitas das pessoas que estão ali, quando veem a presença dele, mesmo aqueles que estão em formas horripilantes ou que estão em formas ovoides, eles sentem a presença de Jesus, eles acham que Jesus está indo lá para resgatar eles. E na verdade não é. Houve vários trechos nesse
livro que Mary Baxter insistia e implorava para Jesus tirar aquelas pessoas dali. E ele propriamente dizia que não podia fazer isso. Ele não pode fazer isso. Ele dizia que vai até contra a lei do livre-arbítrio, porque ele não pode simplesmente tirar a pessoa dali sem a pessoa entender que todo aquele sofrimento a qual ela se colocou precisa ser purificado, que ela está passando por um processo de purificação. Tem um local onde também acontece no livro do Abismo, onde Mary Baxter passa, onde as pessoas elas ficam enterradas na lama, numa lama viscosa, grudenta, cheia de vermes ali, e ela questiona por que aquelas pessoas estão ali, e Jesus fala para ela que aquilo ali é para poder purificar o corpo daquelas pessoas. Quando eu digo corpo aqui, é a forma perispiritual dessas pessoas ali. Então, só para você ter uma ideia que tudo aquilo que elas estão passando ali faz parte do processo de purificação, como Jesus diz. Ninguém pode ascender aos planos superiores impregnados desses vermes, dessas larvas astrais, impregnadas de maldade, de crueldade, de coisas do tipo. Então, enquanto elas não passarem por aquele processo, elas não podem ser resgatadas. E o próprio processo de resgate, muitas vezes, acontece de forma automática. Não precisa nem ir alguém lá resgatar essas pessoas. Elas mesmas, a partir do processo de consciência delas, elas automaticamente vão se resgatar daquele local. E esse livro, assim, ele é muito emocionante. Eu acho que todas as pessoas que lerem ele vão sentir as mesmas sensações. Você tem uns arrepios, porque as cenas que você vê ali, muitas delas eu já vi até no livro da Zíbia Gasparetto, no livro Tudo Tem Seu Preço, onde conta como que são as coisas lá, quando um cara vai resgatar a alma gêmea dele no inferno. Então, assim, tem um trecho lá que até nesse livro da Zíbia, ele fala, tem coisas que são tão horríveis aqui que eu não tenho nem palavras para descrever, né? Por isso que eu sempre digo, a gente tem que se apoiar muitas vezes na palavra de Deus, aquela palavra, aquilo que você sente, que o seu coração manda você fazer, aquilo que você está fazendo e percebe que seu coração te dá o sinal, é Deus dizendo para você, olha, não faz isso porque isso aqui não está certo. Prosseguindo na estadia da Mary no inferno, tem um lugar onde é o coração do inferno. Eu deixei essa parte por último porque é uma parte muito comovente e vai fazer sentido porque que Jesus muitas vezes não respondia às questões que Mary Baxter tinha, né? Por que ele não queria fazer nada, parece que ele achava bom tudo aquilo. E aí, Jesus Cristo leva Mary Baxter até o coração do inferno. Quando chega lá, ela vê vários demônios, né, de todas as formas. E antes de chegar no coração do inferno, onde eles estavam caminhando, ela podia ver Satanás, Lúcifer e o diabo, que são 3 entidades diferentes dentro dessa região abissal. E aí, quando ela chega aproximando do coração do inferno, existem jaulas onde as pessoas ficam colocadas ali dentro e todas aquelas chamas que vêm dessas regiões abissais, elas tocam o corpo perispiritual dessas pessoas e essas pessoas são queimadas vivas, né? Elas sentem todas as dores muito 1000 vezes mais do que no plano físico, né? Para você ter uma ideia de como é horripilante e você vive todas as sensações que Mary passa ali no inferno. E aí quando chega lá onde tem essas jaulas, onde tem alguns demônios lá, esses demônios não veem eles. Aonde Jesus está caminhando, esses demônios não podem fazer nada porque eles não conseguem ver Jesus Cristo ali, né? Devido à sua questão vibracional e tal. E aí durante aquele momento, Jesus Cristo está conversando com Mary Baxter, explica algumas coisas para ela e Mary fica olhando para essas jaulas, vendo as pessoas ali. E num piscar de olhos, simplesmente Jesus Cristo desapareceu. E aí Mary Baxter se vê sozinha no coração do inferno. E aí em questão de 1 segundo ou 2, esses demônios passaram a vê-la. E aí eles pegam Mary Baxter, joga dentro de uma cela daquela, aonde o fogo vinha e queimava as pessoas ali. E Mary Baxter se vê horrorizada no meio de tudo aquilo que acontece, né? Então, para você ter uma ideia, Mary Baxter viveu na pele como é realmente estar no inferno e viver todas as sensações, todas as punições cabíveis que uma pessoa pode passar ali, né? E é bem interessante essa parte do livro, que ali você vê que a Mary Baxter começa a entrar no mesmo processo que os outros que estão ali. Ela começa a se lembrar das atitudes que ela teve na vida, e ela começa a entrar num ciclo repetitivo de culpa, e assim vai indo. E aí ela sempre implora para a presença de Jesus, ela começa a se questionar por que Jesus abandonou ela ali, ela não acreditava que ela tinha sido condenada ao inferno, que ela não merecia, porque ela era uma pessoa boa,
boa e tá. E aí passa-se algum tempo depois, né, que esses demônios falam muitas coisas pra ela, falam um monte de coisa, né, tá lá no livro, eu não vou lembrar de todos os detalhes. Mas enfim, eu não me lembro quanto tempo se passa, mas a sensação que Mary Baxter teve é que ela passou muitos anos ali. Logo Jesus Cristo volta, e aí pra Mary Baxter foi um alívio que Jesus Cristo voltou, tirou ela daquele local, e aí ela questiona ele: Senhor, por que o Senhor me abandonaste? Por que o Senhor me abandonou aqui no inferno, me deixou sozinha aqui para sofrer tudo isso? Eu não mereço isso. O Senhor sabe que eu sou uma pessoa boa, que eu sigo a palavra de Deus. E aí Jesus diz para ela: Mary, quando eu te procurei, eu queria que você trouxesse à tona para as pessoas que estão vivas na terra que tudo isso aqui existe, que tudo isso é real. Mas eu não poderia simplesmente trazer você aqui no inferno, te mostrar tudo isso para que você voltasse e escrevesse um livro a qual você poderia até mudar algum contexto, algumas palavras, talvez não expressar algumas coisas que você viu aqui. Então eu preferi deixar você viver a experiência, porque agora você tem a experiência em carne viva do que foi passar por essa mesma situação a qual muitas pessoas se condenam. Para você ver que até mesmo que a atitude de Jesus Cristo trouxe à tona a Mary Baxter aquilo que a gente sempre fala. Muitas pessoas, elas não têm a ciência, não acreditam nas coisas, porque elas não vivem as experiências. Você pode ter certeza que Mary Baxter, até mesmo no livro, ela fala que agora sim ela tem ciência de como é estar no inferno, né? Porque a sensação e toda a experiência que ela viveu ali trouxe à tona uma horroridade de coisas que realmente acontecem e vão acontecer se você não mudar suas atitudes. Por isso que a espiritualidade sempre diz que a gente tem que se apoiar na reforma íntima, cuidar das suas atitudes, dos seus pensamentos, das suas ações, porque tudo reverbera, né? E a gente vai falar disso no próximo vídeo, na divina revelação do céu, como Jesus Cristo também diz na divina revelação do inferno. Nada do que nós fazemos aqui fica esquecido. Então não adianta a pessoa achar que vai trair alguém, que o outro não vai ver. Para começar, Deus está presente em todos nós. Mesmo naquela pessoa que ela não tem a florescência divina tão acesa, mas Deus está ali, Ele está vendo tudo, ouve tudo, sente tudo, Ele sabe tudo o que você está fazendo. Então tudo aquilo que você acha que você está fazendo aí escondido, que o meu marido, minha namorada, minha esposa, o meu amigo, minha mãe, meu pai, eles não estão vendo o que eu estou fazendo, que contra eles, Deus está vendo, o universo está vendo, tudo que nós estamos fazendo aqui é observado. Então não adianta você achar que tudo que você faz escondido aí, que ninguém está vendo, porque está vendo, cara. A gente está falando aqui é de Deus, é de Jesus Cristo. A gente não está falando de um comedor de feijão qualquer. Então, assim, eu queria trazer mais essa informação para que vocês tivessem à tona de toda a realidade espiritual que existe no universo, das consequências das nossas ações. Procure viver junto com Mary Baxter durante a leitura desse livro, todas as experiências que ela vive ali, porque eu sempre digo para as pessoas, eu acho que todo mundo que tiver oportunidade, leia esses livros, porque se você ainda tem dúvidas de do que você está fazendo, se está certo ou se está errado, dê uma lida nesses dois livros aí. Quando você presenciar o que Mary Baxter passou, você vai entender o que Jesus Cristo sempre quis dizer para todos nós, que nós devemos buscar a nossa salvação, porque senão as consequências elas virão, e elas vêm sempre.